avance, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro. Vamos ler aqui um texto que Deus colocou no meu coração. O gostoso que o Espírito Santo é que Ele trabalha de formas diferentes. Eu tinha preparado uma mensagem para pregar aqui, completamente diferente dessa agora. Mas quando eu entrei a essa casa de oração, o Espírito Santo falou comigo: pregue sobre esta palavra. E eu conheço a voz dele, aleluia. E eu creio que tem endereço certo nesta noite. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, aleluia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, do seu versículo de número 24, aleluia. Enquanto você procura, eu quero aqui louvar a Deus pela vida do sacerdote desta casa, um amigo que Deus tem nos dado. E eu só tenho que louvar a Deus pela vida dele. Pastor Rafael, Deus em Cristo abençoe a vida do senhor, da sua mãe digna esposa, família. Deus continue prosperando e te abençoando abundantemente, no nome de Jesus, aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Todos acharam? Diz assim o texto sagrado: e foi com ele, e seguiam uma grande multidão. Diga comigo, uma grande multidão. Não, está fraco, diga mais alto, uma grande multidão. Aí, agora ficou bom. E olha o que a multidão fazia: o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, talvez eu vou ser curado. Não, vamos lá. Se tão somente tocar na sua veste, quem sabe eu vou ser curada? Não. Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Aleluia. E logo lhe secou a fonte do sangue, e sentiu no seu corpo que estava já curada daquele mal. 30. E logo Jesus, conhecendo que o poder saiu de si, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? Ou quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vê que a multidão te aperta. Diga comigo: a multidão te aperta, te oprime. Aleluia. Olha que coisa linda. Vê que a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? E ele olhou em redor para ver o que estava acontecendo. Então a mulher, que sabia que tinha ali acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E você diz amém. Feche a sua Bíblia, coloque ela aí nessa cadeira. Prometo que eu não vou enfadar vocês, até porque já são 8 horas e 25 minutos. Mas eu prometi para o pastor que quando der 11h25 da noite, você já vai estar na tua casa. Pode pedir perdão, irmã. Ela fez assim agora, ó. Fechou a cara. Dá ré maior para mim. Deus te abençoe. Antes de eu entrar naquilo que Deus colocou no meu coração, eu já percebi que esse povo aqui ama adorar Jesus. E se você é leitor da Bíblia, você vai entender que é o único ministério que vai continuar. Tudo um dia vai cessar. Oh meu Deus. Palavra vai cessar, profecia vai cessar,
curas vão cessar, mas o louvor ele continua. Então, meu irmão, aproveita o tempo que você tem, porque tudo isso aqui que a gente faz é um ensaio, porque está chegando aquele grande dia, a qual nós vamos adorar a Ele na beleza da sua santidade. Então, se você veio adorar, o salmista vai dizer: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Eu já li a Bíblia, lá não está dizendo tudo que tem voz bonita, está dizendo tem fôlego, você pode adorar a Ele. Então vem adorando Jesus comigo com esse louvor. Aleluia. Diz assim, ó: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta te matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na onde? Na palma de tuas mãos. Mais uma vez, eu tenho Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar o que? Essa luta te matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de tuas mãos. Então vem o choro dura uma noite, mas a alegria é o que acontece, ela vem. Eu creio, declare: o choro dura uma noite, mas a alegria, aleluia. Eu creio, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia, figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem. Oh, eu creio, declare mais uma vez: o choro dura uma noite, mas a alegria vai. Oh, coisa linda, meu Deus. Eu creio, que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia, aleluia. Estranha, abra a boca, aleluia, e fala em línguas estranhas. Seja cheio do Espírito Santo.
a gente esquece até de pregar, porque é bom demais, irmão. É gostoso adorar Jesus. Sabe por quê? Quando a gente adora a Deus aqui, e eu aprendo na Bíblia, pastor, que o louvor, repita comigo, o louvor, e vai estar fraco esse louvor de vocês. Diga assim: o louvor confunde o inimigo. Como assim, pastor? Está numa prova, varão, daquela de doer a terceira costela. O cara está provado, a varoa está provada, deixou a casa, só Deus sabe como está lá, mas vem aqui e adora. E o diabo fica olhando agora dessa: não é possível, nada para ela, nada para ele. Ele continua adorando, mas está num vento, está numa prova terrível. O louvor confunde o inimigo. Então, meu querido, continua adorando, porque o louvor é a chave da vitória. Aleluias. Vamos para a palavra. Escute, a Bíblia Sagrada, ela narra a história desta mulher, e o gostoso dessa história é que, na minha opinião, ela é uma das mais profundas, porque ela fala sobre fé e fala sobre resiliência e quebra de barreiras. Pastor, está na Bíblia, por favor, vem comigo que eu vou explicar para você entender que Deus está falando conosco aqui nessa noite. Aleluia. E o que eu quero dizer nesta noite, baseado neste texto bíblico que ora nós lemos, é que o toque, ele transforma o impossível. Como assim, pastor? Vem comigo que eu vou explicar para você. Quando você tem um compromisso com Deus, quando você está conectado ou conectada com Deus, aleluia, como essa mulher estava, o toque dela transformou em milagre. Mas vamos para o texto bíblico para nós entendermos o que Deus está dizendo para nós. Se você olhar pela palavra, você vai entender que o cenário era de urgência. O cenário ali era de uma extrema urgência. Por quê? Porque a Bíblia vai nos contar dizendo que Jesus está a caminho da casa de Jairo, para ir lá resolver um problema que parecia impossível. Estava uma guerra terrível lá, problema sério. Mas aí a Bíblia vai dizer que Jesus estava indo para a casa de Jairo, porque a Bíblia vai dizer que a criança estava moribunda. Só que no caminho em que Jesus estava indo até a casa de Jairo, aparece essa mulher, aleluia, no meio da multidão sufocante, a qual a Bíblia vai dizer que a multidão o apertava. Quem já andou em São Paulo capital sabe o que eu estou dizendo. Vai andar no horário de pico dentro de um metrô para você ver o que é apertar. Vai andar na 25 de março, em dia de festa, de compras, aquela loucura. É gente espremendo a gente, só falta estourar. A Bíblia vai dizer que a multidão apertava Jesus, sim ou não? Sim. Só que a Bíblia vai dizer agora que no meio da multidão aparece uma mulher. No meio da multidão agora tem uma mulher, aleluia, a qual a Bíblia não registra o nome dela. É só você ler, o nome dela não é citada na Bíblia. Oh, aleluia. Mas escute, a fé que aquela mulher ecoou na vida dela, até hoje é lembrada nos nossos dias, porque ela tomou uma atitude. E Deus, Ele vela pelas nossas atitudes. Aleluia, aleluia. Eu não sei o que você veio fazer aqui, eu não sei o que você veio fazer aqui, mas uma coisa eu lhe garanto: a sua atitude de fé vai mudar o cenário da tua história. Aleluia. A tua atitude de fé vai gerar o extraordinário de Deus.
Mas isso acontece, meu amigo pastor Rafael, por causa de atitudes. É atitudes que mudam situações. São atitudes que mudam cenário. Vem comigo para você ver e entender o que a Bíblia vai dizer para nós. Como assim, pastor? Ei, escute. O cenário dela era literalmente, é só você ler a Bíblia. O cenário desta mulher que vinha sofrendo de uma hemorragia por um período de 12 anos. Eu não estou falando de 12 dias. Eu não estou falando de 12 horas. Eu não estou falando de 12 minutos. Eu estou falando de uma pessoa sofrendo uma hemorragia, sangue saindo do seu corpo dia e noite, sem parar, por um período de 12 anos. Ou seja, o cenário dela literalmente era de esgotamento. Ela estava no limite do seu limite. Oh, aleluia. Eu não sei com o senhor, pastor, mas eu vou pregando e vai passando um filme. Eu vou vendo um filme assim. Eu não gosto de gente de crente é doido, né? Está pregando e está passando um filme. Ela estava esgotada. E a Bíblia descreve, Bíblia Sagrada descreve 3 níveis de perda que essa mulher enfrentou. 3 níveis de perda que ela enfrentou. Está na Bíblia isso? Oh, é pastor heresia. Está na Bíblia, irmão. Pelo amor de Deus. Sai do zap zap, zup zup, lê um pouco a Bíblia. Você vai ver que tudo que eu estou dizendo é Bíblia Sagrada. 3 níveis de perda que essa mulher enfrentou. A primeira, perda física. São 12 anos de hemorragia. Ela vivia num estado constante de fraqueza e anemia. Ah, meu Deus. Segundo, perda financeira. E é lógico que a Bíblia vai dizer para nós que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. E quem gasta tudo não tem nada. Ela gastou tudo para resolver o seu problema. E nada resolveu o seu problema. Muito pelo contrário. Além de ela estar agora doente, agora está pobre. Para fechar o negócio, para fechar a tampa do caixão. Doente, numa prova, e ainda se empobreceu porque gastou com os melhores médicos daquela época e ninguém solucionou o seu problema. Terceiro, ela teve uma perda social e religiosa. Vem comigo para você ver. Isso é lei. A lei de Levítico 15 vai dizer que ela era considerada imunda. Ela não poderia andar no meio do povo. Ela não poderia transitar, caminhar no meio do povo, pois ela era considerada imunda. E toda pessoa que era considerada imunda, se fosse pega andando no meio do povo, a lei dava ordem para ela ser apedrejada até a morte. Ou seja, ela tinha que estar literalmente afastada da sociedade. Não tinha comunhão com ninguém, parte religiosa muito menos. Então ela sofria um esgotamento muito grande. Além da enfermidade, agora ela enfrentando perda física, perda financeira, perda social e religiosa. Vivia escondida nos cantos, não podia andar perto do povo. Escute, eu não sei como você chegou aqui. Às vezes você chegou aqui dizendo: Jesus, essa é a minha última vinda aqui na tua casa. Eu não estou aguentando mais não. Eu estou vivendo o meu limite do meu limite. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer para você que veio desanimada e desanimado, aleluia, ainda tem jeito
esse negócio, aleluia. Essa causa não está perdida, aleluia. O Senhor Deus Todo-Poderoso está dizendo: se você crê, eu mudo o cenário da tua história. Se você crê, eu reverto esse quadro dessa situação, porque eu sou o Deus das causas impossíveis. Diga comigo: Deus, mais alto, Deus, Ele é o Deus das causas impossíveis. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: você crê nisso? Ei, escute. Quando nós chegamos no fim do nosso recurso, pastor, nós entendemos pela Bíblia que quando nós chegamos no fim do nosso recurso, aí é o começo de Deus agir. Quando todo mundo diz não tem jeito, quando todo mundo diz assim não vai dar certo, é impossível, aí é a hora de Deus agir na nossa vida e mostrar que Ele é soberano e que todo o poder está nos céus e na terra e que emana dele. Ele tem o controle dessa situação. Para essa mulher não foi diferente. Ela estava vivendo o esgotamento da sua vida, mas algo chamou a atenção, algo fez Jesus parar no meio da multidão. E o que fez Jesus parar? Foi o toque dela? Não. Pastor, mas está na Bíblia, por favor. A Bíblia vai dizer que todo mundo estava apertando Jesus, sim ou não? Todo mundo apertando. Mas a atitude de fé dela fez Jesus parar no meio da multidão. Vem comigo para o texto para você entender. A Bíblia vai dizer que antes dela tocar em Jesus, a atitude de fé dessa mulher, olha que coisa linda. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Se ela ouviu, alguém falou de Jesus, sim ou não? Sim, porque a fé vem pelo ouvir. A fé que estava imbuída dentro do coração dela, ninguém tirava isso do coração dela. Ela estava literalmente determinada. E uma pessoa determinada, meu irmão, sai da frente. Ninguém paralisa ele, ninguém paralisa ela, porque está determinada. E ela disse assim: a Bíblia vai dizer que o poder da vida e da morte está aqui, ó, na nossa língua, na nossa boca. A Bíblia vai dizer, que ela falou, ela disse: se tão somente eu tocar nele, olha o que ela profetizou, eu serei curada. Ela já profetizou o milagre na vida dela antes de tocar em Jesus. A fé que foi injetada dentro do coração daquela mulher, aleluia, gerou algo extraordinário do céu, porque ela profetizou: se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. Aí a Bíblia vai dizer que ela se arrisca. Por que se arrisca? Porque agora ela tem que enfrentar a multidão. Quantas vezes nós enfrentamos a multidão da nossa vida? Você sabe qual é a multidão que você tem enfrentado? Mas a Bíblia vai dizer que aquele ou aquela que verdadeiramente tem fé, ele rompe a multidão, ela rompe a multidão, e algo lindo e extraordinário de Deus começa a acontecer por conta da fé. E a Bíblia diz que ela rompe
o protocolo, ou seja, rompeu a multidão. Se ela fosse descoberta, literalmente ela poderia ser apedrejada até a morte. Mas ela enfrenta a multidão, sendo empurrada pelaquela multidão. Ela enfrenta os desafios que estavam na frente dela. Ela não olha para o tamanho do seu problema, mas ela vê que lá na frente alguém pode mudar o cenário da sua vida. Então ela decidiu: eu vou até ele, custe o que custar, eu serei curada. Escute, para que você entenda o que eu estou dizendo. Muitas vezes nós estamos na igreja, ou porque não estamos perto de Jesus, mas infelizmente muita gente não são transformada. Sabe por quê? Simples. Aqui não tem, na mão onde eu moro está assim. Mas tem muito. Um monte de gente que segue a Jesus, que gosta. Eu amo, eu até me arrepio quando eu vou no culto, choro, mas não são transformados. A Bíblia vai dizer que a multidão apertava Jesus. Escute, a multidão apertava ele por curiosidade. A multidão apertava ele para ver os milagres. A multidão apertava ele porque queriam simplesmente ver o que ia acontecer. Não teriam compromisso de verdade. Só queria seguir ele, apertar ele por tal curiosidade e ver os milagres que ele estava fazendo. Mas não queriam compromisso. Mas a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela foi até Jesus e ela toca nele, não por curiosidade, não para ser chamada na frente de todo mundo, não, mas ela toca ele por necessidade. Aleluia, aleluia. E quando ela toca na necessidade de receber um milagre, algo extraordinário nos céus começam a acontecer, meu irmão. Sabe por quê? Aleluia. A ação é minha, mas a reação é dele. Aleluia. Deus, ele não age. Diga comigo: Deus, mais alto, Deus não age. Diga assim: Deus só reage. Diga assim: a ação é minha, mas a reação é dele. Ei, escute. A ação dela de tocar em Jesus gerou no mundo espiritual uma reação extraordinária. Oh, coisa linda, meu Deus. A multidão só estava perto dele por curiosidade e para ver compromisso. Não queriam compromisso. Mas a Bíblia vai dizer que ela, por necessidade, ela vai e toca em Jesus, porque ela sabe que ela não queria um espetáculo, ela não queria ser promovida, não queria aparecer no outdoor, não, nada disso. Ela simplesmente queria, de fato, ter uma mudança na sua vida radical. Aí a Bíblia vai dizer que quando ela rompe a multidão, a Bíblia está dizendo que a multidão aperta Jesus. Deixa eu simplificar para que vocês entendam. Posso, pastor? Eu vou usar aqui um varão aqui. Vem aqui você, me ajuda aqui. Vem cá você. Eu vou pegar. Vem aqui você de vermelho, varão. Me ajuda eu aqui. Vem aqui você, bonitão. Tem fé que tu é bonito. Oh, glória. Vem aqui. Ó, vamos fazer de conta que é Jesus. E fazer de conta que aqui é a multidão, um do lado do outro. Vai lá, um do lado dele. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus está andando e a multidão está apertando e ele continua andando. Está na Bíblia isso. A multidão está apertando e Jesus continua andando.
multidão está apertando, aperta ele, multidão. Isso, desequilibra ele, porque isso é apertar. Volta, volta. A multidão está apertando e Jesus continua andando. Aí a Bíblia vai dizer que uma mulher volta, determinada, toca nele, e quando toca ele para. Eu vou repetir: a multidão estava mas uma mulher necessitada de uma fé tremenda toca nele, e quando toca nele, automaticamente Jesus para. Obrigado. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Escute: existe uma diferença de quem aperta e de quem toca. Eu vou repetir para você entender. Existe uma diferença de quem aperta e de quem toca. Aleluia. Repita comigo: existe uma diferença de quem aperta e de quem toca. Responda para você mesmo. Não vai apontar: eu sei dele. Não faça isso. Não aponta ninguém não. Mas responda para você: você tem apertado ou você tem tocado nele? Porque no auge da guerra, das dificuldades, eu estou falando por mim agora, quantas vezes eu apertei ele, porque eu achava que as coisas tinham que ser do meu jeito. Eu, um ser humano, comedor de arroz e feijão, querer ensinar o Todo-Poderoso. Não, mas se o senhor fizer assim, é melhor. Aí Deus olhando falou assim: meu filho, enquanto você estiver me apertando, nada vai dar certo. Mas quando você decidir tocar em mim, eu paro e mudo o cenário desta situação. Eu paro e resolvo esta causa na tua vida. Eu paro e te dou vitória, porque eu sou Deus das causas impossíveis. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus para, mas a multidão estava apertando, sim, mas alguém fez ele parar. Alguém simplesmente tocou nele, não apertou. É por isso que eu digo e repito mais uma vez: existe uma diferença de quem aperta e de quem toca. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele está esperando você tocar nele de verdade. Chega de apertar. Você sabe que até agora as coisas não resolveram na tua vida porque você está apertando Ele. E Ele está dizendo assim: eu quero que você toque em mim de verdade. Porque quem aperta reclama, quem aperta não contribui, quem aperta não aceita a obra de Deus, quem aperta fala mal do seu irmão, quem aperta discute, quem aperta xinga, quem aperta quebra briga. Isso é besteira, irmão. Mas quem toca é diferente. Quem toca está sendo provado, mas está acreditando: o meu milagre vai chegar. Quem toca nele está sendo humilhado, mas a vitória vem para aqueles que são humilhados. Aleluia. Deus me trouxe aqui para te dizer: prepare, porque eu vou mudar o cenário da tua história. Oh, aleluia. Ei, escute. Quando eu dobrei os meus joelhos ali, o doce Espírito Santo que habita aqui neste lugar, Ele falou comigo. Tem pessoas aqui, Osiel Sena, que entendeu a minha voz, e que eu vou mudar o cenário da situação de pessoas aqui. O Senhor falou comigo: eu vou curar pessoas aqui neste lugar.
e eu vou mostrar que eu sou o Deus das causas impossíveis. Aleluia. Ele está dizendo assim: fale para a minha igreja, fale para o meu povo, Oséias Sena, aleluia, que eu sou Deus que vou entrar com providência em situações que parecem impossível. Pessoas que estão enfrentando, já não é de hoje, não, é de muito tempo, aleluia, crise de ansiedade. Papai do céu está dizendo: eu estou entrando com providência nessa situação. Eu sou maior do que essa crise na tua vida. Oh, aleluia. Ei, o toque que ela deu em Jesus fez a diferença. Olha que coisa linda. Muitos estavam apertando Jesus. Quem sabe o toque daquelas pessoas foram de curiosidade, toque de crítico, pessoas críticas, pessoas que estavam ali só para ser um espectador. Mas uma mulher tocou e o toque dela foi de fé. Fé. Repita comigo: fé. É uma palavra tão pequenininha, sim ou não? E é tão difícil da gente ter ela na nossa vida. É ou não é? Mas a Bíblia vai dizer para nós, põe lá para mim por favor, Hebreus 11, de número 1. Repita comigo assim: a fé, bonito mais fraco, diga assim: a fé não aceita dúvida. A fé não. Aí eu tenho fé, aí quando tá para receber um negócio, tá para esperar a bênção chegar, ai, será que vai vir? Já não é mais fé. A fé não aceita dúvida, porque Hebreus 11 vai dizer para nós que a fé é. Está aí na tela? Põe aí para nós, põe aí para o povo ler. Hebreus 11, verso de número 1, só para você entender a voz de Deus aqui para nós. Aleluia. Paulo dizendo para nós: ora, a fé é o que, pastor? Lá não está dizendo ora, a fé talvez pode ser, talvez é. Lá não está dizendo ora, a fé quem sabe é. Não, lá está dizendo ora, vírgula, a fé é. Está no afirmativo, está tirando toda a sombra de dúvida que possa querer entrar na nossa mente. Aleluia. Por que, pastor Oséias Sena? A fé não aceita dúvida. O que Deus vai fazer na tua vida ainda neste ano, muitos não vão entender, mas a fé que está dentro do teu coração vai mudar cenários. Estou sentindo Deus aqui. A fé. O pastor me deu liberdade, eu preciso falar, senão eu não consigo nem ir embora para casa. E olha que eu estou quase 240 quilômetros da minha casa. Como diz o mineiro, é logo ali. Mas o Senhor mandou descer do altar. E Ele falou assim: desça do altar e pare aonde eu te mandar. E eu tive que parar aqui, porque Ele está dizendo assim: não é vergonha não, filha, porque se Ele parou aqui é porque Ele te ama e tem um plano na tua vida. E Ele está dizendo assim: fala para ela, eu sei que você tem apertado, porque você quer as coisas do teu jeito, mas o Senhor mandou descer lá do altar para te dizer: não é do teu jeito, é do jeito dele. E Ele está dizendo assim: a partir de hoje eu entro com providência na tua causa.
Ele está dizendo assim: eu estou entrando com providência e tu vai ver a minha mão agindo. O que a tua mão não consegue fazer, a mão de Deus faz. Aonde os teus pés não podem entrar, os pés de Deus entram. Aleluia. Aonde você não consegue agir, Deus está dizendo: eu sou teu juiz, eu sou teu advogado, eu sou Deus das causas impossíveis. Assim diz o Senhor para ti. Qual que é o teu nome, irmã? Irmã Roberta. Quem conhece a irmã Roberta? Levanta a mão. Oh, é conhecida. Então pera aí, irmã Roberta, pera aí que eu preciso de um negócio aqui. Jesus falou que vai, literalmente, pastor Rafael, curar pessoas com crise de ansiedade, pessoas que vêm enfrentando terrivelmente problemas de ansiedade violenta. E o Senhor falou assim, e é bonito isso. Sabe por quê, pastor? Isso é real. Já aconteceu comigo, já aconteceu com a senhora, já aconteceu com o pastor. Sempre acontece com a gente. O que, pastor? Sabe aquela hora, literalmente, que é a gente que precisa de um abraço? A gente está precisando, não é que o povo mande áudio em 10 minutos, não, porque ninguém tem paciência de escutar 10 minutos de áudio, irmão. Em nome de Jesus, tem que botar no 2 para passar, não dá conta. Às vezes é só um abraço, é só um abraço, e um abraço cura feridas mais do que milhões e milhões de palavras. Isso acontece com a gente. Quanto mais a gente necessita de um abraço, mais Deus manda a gente abraçar as pessoas. Tem acontecido com vocês, tem acontecido comigo, tem acontecido com você, irmã. Qual que é o teu nome? Irmã Andréia. Eu não é bem assim. Quanto mais a gente precisa de um abraço, a gente tem que abraçar. Aí Deus falou assim, então fala para ela. Ela necessita de um abraço aqui, mas ela tem que abraçar aquela mulher ali. Eu falei, mas poderia ser a pastora. Mas Deus falou, é ela. Manda abraçar, porque nessa atitude de fé, quando você abraçar aquela mulher ali, Deus vai mudar situações na tua vida. Ele está dizendo assim, o que você não consegue fazer, eu faço. Aonde você não consegue chegar, Deus chega e resolve situações. Vem aqui em nome de Jesus, aleluia. E papai do céu está dizendo assim, ó, é no barulho do glória a Deus da igreja que Ele opera na vida desta mulher de uma forma extraordinária. Jesus está curando feridas do teu coração, aleluia. Quem crê levanta a mão da glória, aplauda o Deus dos exércitos. Eita, Jesus dos crentes. A hora voa aqui demais, né? E é que pode. Na minha cidade demora, mas aqui o negócio é muito rápido. Hoje é 9h04. Mas deixa eu falar aqui. Quem pode me dar 5 minutos para me terminar? Levanta a mão. Me ajuda aí com 5 minutos. Quem pode? Levanta a mão. Fica a mão erguida aí. Me ajuda a contar, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Vixe, eu tenho 2 horas aqui. A irmã fez assim, ó, misericórdia. Está repreendido, esse pastor é doido. Ei, escute. Escute. A atitude de fé dessa mulher fez Jesus parar. A multidão estava apertando ele, mas a atitude dela de fé colocou Jesus literalmente para parar. E não só parou, a Bíblia vai dizer que o nome dela não tinha na Bíblia, não revela o nome dela. Mas quando Jesus para, Jesus olha para um lado, para o outro e pergunta: quem me tocou? Parece um tanto sem noção essa pergunta, vamos assim dizer. Os discípulos olham, mestre, espera aí, o que está acontecendo? A multidão te aperta e te oprime. Agora o Senhor do nada para e fala que alguém te tocou. Perceba que Jesus não falou quem me apertou, não, Jesus falou quem me tocou.
é diferente de apertar. Aí a Bíblia diz que ela, olhando, vendo tudo o que estava acontecendo, e já sentiu que ela não tinha mais aquele mal, ela se aproximou dele, tremendo, com medo, porque ela era ser humano como qualquer um de nós. E ela declarou toda a verdade. E quando ela declarou toda a verdade, olha o que a Bíblia vai dizer, aleluia. Agora de imunda, porque ela era considerada imunda, ela não poderia estar no meio do povo. Agora de imunda, Jesus chama ela de filha. Quando Jesus chama ela de filha, naquele exato momento, aleluia, ela está recebendo uma restauração de identidade perante a sociedade. Quando Jesus chama ela de filha, agora ela é aceita diante da sociedade, porque Jesus ele é assim, ele restaura aquilo que estava quebrado. Ele faz, aleluia, ter novamente nome, aquilo que não tinha nome, aleluia. O meu Jesus, o teu Jesus tem esse poder de transformar, de libertar, aleluia, de restaurar e trazer novamente a restauração e a identidade para o ser humano, porque Ele é o Deus das causas ímpossíveis. Mais de obreiro está aqui, pastor, com o senhor? Esposa de obreiro também, homens e mulheres, levanta a mão os obreiros. Está aqui, maravilha. Eu vou usar aqui, tá? Porque eu quero que o pastor e a pastora fiquem só na intercessão. Chama eles, pastor, deixa eles na intercessão. E a pastora não pode ficar fazendo esforço, tem que vigiar com ela. Que grande será o grito da criança. Vai acordar de madrugada, pastor, querendo dormir, tem que balançar, oh glória, mas é bênção. Deus é contigo nesse manto. E se não sabe trocar, é só ir para o YouTube que ele ensina tudo. Aí não tem desculpa, eu não sei, o marido não sabe, o YouTube ensina, é o melhor professor hoje. Eu, depois de 13 anos, meu filho já tinha 13 anos, Jeová falou assim, vai ter mais um. Eu falei, mas meu Deus, esqueci até o jeito que pega a criança. Jeová usou um angolano, e eu não entendia nada que ele falava. Ele falando do mistério de Jeová, que a gente não entende. Mas a hora que ele falou assim, será maior do que você, aí eu entendi. Falei, e ele já quebrou todo o chá revelação. Esse varão vai ser maior do que você. Falei, acabou o chá revelação. Jeová falou, não tem chá revelação não, para tu não. Escute, eu vim aqui porque Papai do Céu falou, eu vou curar pessoas com feridas, e essas pessoas vão entender que é tocando em mim que eu vou mudar o cenário da situação. Interessante que tem duas pessoas, uma, como diz o outro, o baiano, uma em riba da outra, pertinho, que Jesus vai curar. Uma é você, outra é você. E detalhe, são traumas que tu carrega aí de muito tempo, e quando lembra dá vontade de fazer até besteira com a vida. Mas o Senhor está dizendo, se você crê hoje, eu mudo o cenário. Se você crê hoje, Ele vai parar para ouvir a petição de vocês, e o milagre será estabelecido nas vossas vidas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Você está com quem aqui, filha? Com quem? Madrasta? Como é o nome dela? Vanilda? Quem é Vanilda? Está lá em cima. No céu não, né? Ah, bom, o senhor ficou? Ela está lá em cima. E você, minha filha? Que ela é tua? Oh, que benção! Comadre e amiga. E esse é o varão? Oh, glória! Ei, algumas coisas você sabe que ela já falou para você.
coisas que ela guarda em segredo, só ela e Deus, que ninguém sabe. E às vezes, varão, você está até dormindo e dando aquelas roncadas pentecostal, e ela está às vezes chorando sem você ver. Mas o Senhor está dizendo: nesta noite eu estou parando aqui neste lugar para entregar nas tuas mãos a tua vitória, porque o Deus que nós pregamos, Ele é o Deus das causas impossíveis, aleluia, e Ele vai mudar situações aqui. Eu preciso de 2 obreiras para abraçar. Fica de pé, por favor, você e ela. 2 obreiras, uma para abraçar cada uma. Isso. E é no barulho do glória a Deus da igreja que Jesus opera na vida dela. Não, eu estou dizendo, é no barulho do glória a Deus da igreja que Jesus faz uma obra extraordinária. Aleluia. Eu vou terminar, mas eu preciso fazer o que o Espírito Santo de Deus está mandando fazer. O grupo de louvor está aí? Tá? Cadê o grupo de louvor? Não é possível que vocês foram arrebatados, mas ficou. Ah, não, tá aí. Glória a Deus. A pastora está aqui. Sabe aquele louvor lindo que é? Vamos preparar ele. Eu vou fazer do jeito que o Espírito Santo de Deus está mandando. E eu tenho que fazer do jeitinho mesmo, senão não dá certo. Mas Jeová falou assim: chama até o altar e deixa que o resto eu faço. Eu conheço a voz de Deus, eu sei quem Ele é. E como sei? Deus está dizendo assim: fala para eles, tudo que está travado na vida de vocês, o Senhor está dizendo: eu vou destravar tudo. Parece que no olhar humano é impossível, mas o Deus que nós estamos pregando, Ele está dizendo: eu sou o Deus das causas impossíveis. Aquilo que a gente não consegue resolver com a força do nosso braço, o Deus dos exércitos resolverá na vida de vocês. Vocês creem nisso? Então vamos para o altar de Deus? Bora, pode vir, vem com Ele, vem. Fica ali, ó, paradinho ali no altar. Jeová mandou chamar algumas pessoas para Ele no altar. Vai lá. Ixi. Eu corto aquele crente que senta no fundo. Fala: aqui Jeová não vai nem me ver. Aí que Ele te vê. E eu gosto disso, porque Deus, Ele é especialista em trabalhar na vida de homens e mulheres. Sabe aquelas pessoas que a humanidade está dizendo assim: esse aí só tem uma coisa, ou morte ou cadeia. Aí Jeová fala assim: não, para mim ele vai ser um vaso valoroso, porque eu tenho uma obra para fazer na tua vida. Você está com quem aqui? Sozinho? Então você está com a família. Aqui é a família de Deus. Vamos lá no altar? Tem algum obreiro para ajudar ele aqui, para ele não ficar sozinho lá? Porque até eu ficaria com vergonha de ir sozinho. Acompanha ele lá, vai lá. Qual que é o teu nome, meu filho? Olha aqui, para aqui. Qual que é o teu nome? Adrian, olha aqui para mim. Jeová mandou dizer, fala para ele: nem vivo era para você estar, tu sabe disso. O Senhor tem te livrado da morte muitas vezes, porque grande foi o laço do diabo para te matar. Já era para você estar enterrado, mas existe um povo que está orando por você, e Deus tem uma obra na tua vida. É só você tocar nele, porque ele vai mudar o cenário da tua história. Leva ele para o altar, obreiro de Jeová. Eu vou dar a volta aqui. Segura aí. Cada um me deu 5 minutos, eu estou no tempo. Bora. O segredo não é apertar, é só tocar. Porque quando a gente aperta, a gente não vê o milagre.
dizendo assim: o que um médico não consegue fazer, eu consigo. Eu arranco a tristeza, a amargura, eu arranco pela raiz, aleluia, e Ele dá vitória para vocês aqui. Vamos lá para o altar de Deus. Pode ir. Eu só vou apontar por conta das horas. A hora está correndo. Vamos lá para o altar de Deus. Está com quem aqui? Então vai lá com essa princesa lá. Vai lá. Vocês precisam literalmente de Jeová Jireh na vida de vocês. Literalmente vocês precisam dele para escapar do laço do diabo. Aleluia. Eu venho desse lado, depois eu vou do outro lado. É que Deus vai mostrando, a gente vai ficando, meu Deus do céu, aqui cheguei. Escute. Não assusta a criança não. É só olhar um pouquinho para trás e ver o que Deus tem feito na tua vida. Aí Deus está dizendo assim: fala para ele, por que duvida de mim? Aleluia. Porque acha que eu não vou agir na tua vida e não vou te honrar na terra. Porque o Senhor está dizendo assim: ó, essas mãos prosperarão de uma forma extraordinária. E Deus está dizendo: é só vocês tocarem em mim e deixa que eu resolvo essas pendências na vida de vocês. Bora botar. Você conversou alguma coisa comigo hoje no Zap, Zup? Graças a Deus. Tem ou nas redes sociais? Graças a Deus. Assim que é bom, é Jeová falando. Vai lá. E quando Jeová fala, não precisa de ninguém enganar o Espírito Santo. Quem tentou enganar o Espírito Santo morreu. Mentiu, né? Ah, vou dar uma mentirinha santa. Ainda usa essa palavra, uma mentirinha santa com Deus. Tem isso, irmão. Mentira, mentira. Pecado é pecado. Oxe, conversa. Mentirinha santa. Já pensou se a moda pega? Vem aqui, bonitão. É a tua varoa aí do lado? Vem aqui. Ó, vem aqui, nessa fileira aqui. Entra aqui nessa fileira. Isso. Deixa ela entrar primeiro. Deixa ela entrar primeiro. Isso. Aí o senhor vem. A senhora fica aqui do lado dela, aqui, ó. Do ladinho dela. E o senhor fica do lado desse varão. Olha aqui pra mim. Literalmente eu estou vendo. Eu não vejo nada. Sai do Zap, Zup. Deixa Deus te dar visão para você enxergar as coisas de Deus aqui. Literalmente eu vejo esse homem sendo um obreiro na casa de Deus. E é tão real isso que o diabo luta 24 horas para que tal promessa não se cumpra na tua vida. Mas o Senhor está dizendo: se você tocar em mim aqui hoje, eu vou mudar o cenário da tua história. E você vai ver a mão do Senhor agindo na tua vida e fazendo de você um pregador da palavra. Bora para o altar. Leva eles lá. Ah, como Jesus é bom, hein? Como Jesus é bom. Por isso que eu gosto dele. Eu gosto dele, porque ele é bom. Você crê que ele é bom? Você crê que ele não precisa honrar homens e mulheres em cidades grandes? Ah, Deus só faz coisa com pessoas que moram em cidade grande, muito grande, em metrópoles. Deus não precisa de nada disso. Ele, num piscar de olhos, ele muda a nossa história. E ele está dizendo assim, ó, fala para ela entender. Todo espírito, crise, eu repreendo hoje da tua vida. Ansiedade não faz parte de ti. Sentimento de inferioridade
enfermidade não faz parte de ti. Eu te amo. E o papai do céu está dizendo: eu te chamo de filha. Tu és amada, tu és querida do Senhor. E Ele está dizendo: eu estou trabalhando hoje na tua vida, e tu verás o meu agir. Assim diz o Senhor. Leva ela lá na frente, vai com ela. Pode ir. Vou terminar. Segura o anjo aí. Diferente dela aqui não. Crises, literalmente abalada, mas o Senhor está dizendo assim: ó, eu não vou perder vocês para o diabo, jamais, porque eu amo vocês. É só ter atitude de fé que Deus está dizendo: eu vou honrar. Eu sou Deus das causas impossíveis. O que o homem diz não tem jeito, o que a humanidade diz não consegue, é impossível. O Deus das causas impossíveis está dizendo: eu resolvo, porque eu sou Deus das causas impossíveis. Bora lá, ligeiro. Eu vou precisar daquela ombreira ali. Da senhora, esses cabelos brancos bonitos. Quando eu chegar na tua idade, eu quero ter esses cabelos brancos e me dar uma balançada. Vem aqui comigo. Deus falou assim comigo: chama elas, que Ele mandou apontar. É elas que eu estou te apontando, não posso chamar outras pessoas, tem que ser vocês. Pra quê, pastor? Literalmente Ele está dizendo: vocês vão abraçar quem precisa ser abraçado aqui. Deus falou assim: você precisa desse abraço. É esse abraço que vai aonde ninguém consegue ir. Agora, o abraço dado com fé muda cenários e muda situações. Por favor, fica de pé. É no barulho do glória a Deus da igreja que Jesus começa a mostrar que Ele é o Deus das causas impossíveis. Desse lado aqui tem tanta gente que precisa, mas entenda, tem gente que Deus mandou aqui que está numa necessidade tão extrema. Mas pastor, eu também preciso, eu sei, mas Deus sabe que você pode suportar mais alguns dias. Tem gente que não pode mais, e a gente tem que ter literalmente o raciocínio e entender: não, realmente. Aí outra, a Bíblia vai dizer que a bênção de Deus é compartilhada. Do que eles precisam, vocês vão receber aí também. E eu encerro esse lado falando com você. Você está com quem aqui? A mamãe e aquela irmã. Pai do Senhor, se tem um, qual é o teu nome? Mancarla, olha aqui para mim. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, sem não ter nenhum tipo de dúvida, é que Deus responde e que Deus escuta a oração de mãe quando ora, aleluia, em favor da filha. E o Senhor está dizendo assim: ó, os teus olhos vão se alegrar em ver o que eu vou fazer na vida dela. O diabo estava tentando armar uma situação para deixar ela perdida, envergonhada, mas o Senhor está dizendo assim: ó, eu sou Deus que restauro tudo, eu sou Deus que faço tudo novo acontecer. Já foi falado aqui hoje, aleluia, palavras proféticas: eis que faço coisas novas. E eu creio nessa palavra, porque
Porque Papai do céu está dizendo: tem coisas novas para começar a acontecer na vida da sua família. E Deus está dizendo: leva elas duas para o altar, porque os teus olhos verão o cumprimento da promessa de Deus sobre a vida delas, independente do que já falaram. É impossível. Deus é o Deus das causas impossíveis. Bora para o altar de Deus, vocês duas. As três, né? É as três. Isso. Agora eu termino desse lado de cá. Meu Deus, se pastor fala que termina, termina nunca. Eu vou terminar. Segura aí. Bora. Bora para o altar. Deus sabe o que você precisa aqui. Você vem em busca de uma resposta. Tu sairá daqui hoje de paz e de vitória. Vai, bonitão. Glória. Aleluia. Cadê a serva de Deus que está? Vem cá. Isso. Glória a Jesus. Vou terminar, mas eu tenho que fazer do jeitinho que Ele está mandando, senão não dá certo. Escute, Deus mandou parar aqui, porque literalmente eu vi esse nome dizendo assim, ó: haverá na vida dela prosperidade e honra. Você entende a voz de Deus aqui? Deus dizendo: haverá prosperidade e honra na tua vida. E Deus está falando: fala para ela, não se preocupe com nada. Parece impossível, mas o Deus que nós estamos pregando, Ele é o Deus das causas impossíveis. E há um louvor que diz assim, ó: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Só um milagre. Oh, mais uma vez, aquilo vai. Aquilo que parecia aquilo que parecia não ter saída, Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. É só tocar nele, e Ele está dizendo: eu vou parar para entregar nas tuas mãos a tua vitória. Leva ela para o altar. Leva eu comanda sori calanduria. Ori me canto emahaia. Digno é o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. E aí? Tá na benção? Você tá com quem aqui? Tá sozinho? Por quê, Fara? Não fica sozinho não. Você tá com a família de criança aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá na frente. E você já ora por ela também, porque Deus está destravando tudo que está travado na tua vida, viu? Grande será a vitória sobre a tua vida. A fé não aceita a dúvida. Creia, varão. Independente de como está o dia de hoje, creia, porque o teu Deus já está lá no seu amanhã para resolver todas as causas impossíveis. Vai. Aleluia. Termino. E aí? Eu gostei da cor, hein, varão? Gostei. O que você é dela? Olha aqui para mim, vocês dois. É só crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Bíblia. Ele é o Deus que destrava tudo que está travado. Ele é o Deus que quebra todas as muralhas que porventura pode estar na nossa frente.
cai por terra e o nome dele é glorificado na vida de vocês. Bora lá. Pode ir. Aleluia. E aí, serva de Deus, está com quem aqui? As filhas? Quem é a sua filho? Quem é o filho? Ah, que benção, meu Deus do céu. É esse bonitão aqui, a senhora está toda orgulhosa. Deus mandou te chamar para ir lá também, que Ele sabe. Tem gente que te vê sorrindo, mas não sabe como é que você está, porque você veio aqui em busca de algo de Deus. E esse algo de Deus, humano, ser humano nenhum não consegue resolver. Mas Ele está dizendo assim, ó: eu paro aqui hoje para te dar vitória e colocar nas tuas mãos aquilo que tu tem me pedido. Deus vai adiante de ti, aleluia. E Ele está dizendo assim, ó: eu vou endireitar tudo que está torto, eu vou quebrar todas as portas de bronze e lhe darei vitória, porque eu conheço o teu coração. Bora lá. Isto, serva de Deus, você tem uma mamãe que parece sua irmã, viu, varão? Que benção. Bora lá. Você estava aqui falando, Deus, fala comigo. Deus falou assim, fala com ela lá que ela pediu. Pediu ou não pediu? Se você fala, não, eu não pedi não, já trago o microfone, ó, acelero, só saio marchando, hashtag fui. Bora. Bora pro altar. É Deus fazendo esse negócio aqui. É literalmente Deus. Vem aqui me ajudar. Bota isso aqui é corajoso. Vai ali. Deus gosta de pegar aquelas pessoas que Deus fala assim, não, eu sei quem Ele é. Deus gosta disso. Olha aqui para mim, varão. Pode parecer que é impossível. Talvez você já ouviu muitas palavras, Deus falando contigo, e às vezes o medo bate no coração, e às vezes a dúvida bate, porque a gente é ser humano. Mas o Senhor está dizendo assim, se você tocar em mim hoje aqui, eu vou mostrar o céu para o lado de dentro para você, e tu vai ver que eu sou Deus que falo e cumpro aquilo que eu falo, porque eu sou Deus que faço coisas novas acontecer na vida de homens e mulheres que crê no Deus das causas impossíveis. É Ele que trabalha na tua vida, é Ele que vai adiante de ti, está trabalhando no teu futuro, Ele está trabalhando na tua vida. Você crê nisso? Então Ele vai te levar sempre para o altar ali, viu? Confia, porque já deu tudo certo em nome de Jesus. Você pode me ajudar aqui? Vem aqui, por favor. Eu falei que Jesus está falando que vai curar pessoas com feridas na alma, pessoas com crise de ansiedade, pessoas que vêm vivendo terrivelmente crises fortes de ansiedade, de angústia na alma. É uma das coisas que mais o inimigo tem enfrentado e atormentado pessoas com angústia na alma, pessoas com feridas na alma, pessoas que têm vontade de desistir de viver. Mas Deus falou assim, hoje eu vou mudar cenários aqui. Interessante que tem duas pessoas aqui com esse mesmo pensamento, você e você. Tem quantos anos, filho? 15 anos. Mas tem vontade de a gente desistir de viver, porque não olha assim, não vê as coisas acontecerem. Para que eu nasci? Eu nasci para quê? Qual foi o meu objetivo aqui na terra? Sofrer? Mas Deus está dizendo, hoje eu paro aqui para mudar cenários e situações. E Deus está dizendo assim, ó, não chegue perto de mim simplesmente para observar e ser uma espectadora.
tenha compromisso com Ele. Porque quando você decidir ter compromisso com Ele, Ele está dizendo assim: ó, eu vou mudar o cenário da tua história. E o diabo não vai ter mais poder de entrar na tua mente dizendo assim: desiste da vida, faz uma besteira com a tua vida, para que viver? O Senhor está dizendo: se você crê, eu resolvo essa situação. Pega elas duas e traz para o altar. Deixa eu subir. Misericórdia. Agora, o sangue de Jesus me guarde, meu Pai. Como é que ora? Voa desse jeito. Mas o Senhor mandou, e eu fiz do jeitinho que Ele pediu. E eu quero que vocês virem aqui para frente, por favor. Isso. Eu quero que os obreiros, os pastores, obreiros, esposos de obreiros, fiquem na posição também aqui, porque nós vamos impor as mãos sobre eles. E a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na nossa língua, na nossa boca. E nós, como igreja do Senhor, vamos simplesmente decretar e profetizar a vitória na vida deles. Portas serão abertas aqui, milagres vão acontecer aqui, aleluia. Causas impossíveis, Jeová Jireh vai dizer: eu estou mudando situações aqui. O que parecia ser impossível, na mão de quem pode, é possível, porque Ele é o Deus das causas impossíveis. Enquanto o grupo de louvor vai estar adorando a Jesus, os obreiros impõem as mãos sobre eles. A igreja se coloca de pé, por favor. O Senhor está dizendo assim: tem pessoas aqui que entenderam a minha voz e estão prontos e prontas a tocar nele hoje aqui. E Ele está dizendo assim: quando tocar em mim hoje, eu resolvo situações que pareciam ser impossíveis. Eu vou dar vitória, porque eu sou o Deus soberano que falo aqui neste lugar. Vamos louvar? Isso. Louve a Jesus. Fariseus a lhes falar que a lei de Moisés
conceder a vitória que tanto você almeja e necessita da parte de Deus. Creia, meu irmão, creia. Não há espaço pra Diga, mais nada. se você pode, louve. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, e a vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, e a vida foi transformada. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, esteja sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Tenha certeza absoluta, Ele nesta noite parou para ouvir a tua petição. E tu sairás daqui hoje de posse de vitória, crendo e profetizando, dizendo essas palavras: já deu tudo certo na minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu encerro aqui e passo o microfone para quem de direito. Mas alguma coisa queima o meu coração aqui. Eu acho que eu tenho até medo disso, pastor. Mas o Senhor está dizendo assim: varão, esse varão aqui, essa esposa, pega a tua Bíblia, ligeiro, ligeiro, ligeiro. Isso. Vai até aquela moça lá de trás. Eu esqueci o nome dela, ela falou o nome, eu acabei esquecendo. Essa de óculos aí atrás. A outra. Essa. Qual que é o teu nome? Rafaela. Deus está falando assim: abre para ela entender a minha voz nessa noite. E Deus falou assim: você vai abrir e ela vai entender a minha voz. Abre aí na Bíblia, esse nome é bíblico. Deus falou assim: abre em Mateus. Olha aqui que eu vou te dizer. Essa mulher é de fé, hein? Essa mulher eu gostei dela. Escute. Calma aí que eu vou. Meu Deus, a Bíblia da sua é igualzinha a minha, viu, irmã? Toda grifada. Oh, glória, essa é de Deus mesmo. Ó. E Jesus disse: por causa da pouca fé, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda. Não está dizendo se tiverdes fé do tamanho, não existe negócio do tamanho, é como um grão. O Senhor está dizendo assim, ó, não é o tamanho, é a força da fé que vai mudar o cenário. E você vai ver que é a fé que vai mudar essa situação. E Ele está dizendo assim: e tu verás que como um grão de mostarda eu vou mudar cenário na tua vida. Tem gente que acha que é com uma fé do tamanho do grão de mostarda. Eu já fui ver o tamanho do grão de mostarda, irmão. Ó, tem que pegar uma lupa para enxergar. Mas é como um grão. Eu já peguei o grão de mostarda, apertei na parede, não quebra. Se botar no dente e apertar, quebra o dente. Então é pela firmeza, é pela força, pela durabilidade. Que Deus continue te abençoando, e que você possa ainda essa semana contar testemunhos de vitórias e de livramentos que Deus está entregando para cada um de vocês, no nome de Jesus. Se você crê, diz um amém bem forte aí. No final do culto, eu vou estar lá atrás.
essa aqui eu quero que o senhor pegue para tu, não é comprar não. O senhor vai pegar uma cocada lá, que é um pastor amigo meu que faz, lá de Ribeirão Preto. Detalhe, ele não usa açúcar na cocada. Eu falei, vai não, isso não é de Deus não. Falou, pastor, como não é de Deus? Eu vou te dar um negócio que é de Deus sim. Falei, como é que não tem açúcar? E o trem é doce? Falou, é um mistério que Deus me deu. E mistério não se conta. Manda o povo comprar porque não engorda. Eu falei, então é de Deus então. É tudo que nós precisa. Passa lá que eu vou ter a cocada tradicional, vou ter de maracujá e coco queimado. É uma benção, irmão. Essa cocada já rodou esse Brasil. E todos os lugares que eu vou, os pastores falam, não esquece de trazer aquela cocada, porque aquilo eu nunca comi um trem bom daquele. Eu falei, esse trem é bom mesmo. Então passa lá, deixa Deus te usar. Leva para casa, leva para a sua família, que você vai ver que é a bênção do Senhor. Você pode aplaudir Jesus pela vida do nosso pastor? Deus abençoe. Obrigado pelo glória a Deus, pastor, muito obrigado. Que isso, foi uma bênção. Deus guarde o retorno do Senhor, o abençoe. Fomos muito edificados, viu? Irmãos, amanhã oração às 7 da noite e quinta às 7h30 nós continuamos nosso propósito, nossa campanha Propósito e Destino. Levante sua mão, feche teus olhos. Vamos agradecer a Deus por esse culto. Às vezes nós oramos por um culto, somos edificados. Vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, por ter preparado essa noite, por ter trazido a vida do teu servo de longe para trazer uma mensagem e nos edificar. Abençoamos a vida do pastor Osiel, a sua família. Guarda o retorno, Senhor. Livra-o de todo contra-ataque. Senhor, que cada um que está aqui dentro do templo, os que estiveram assistindo nos seus lares, deixa uma bênção para cada um, guardando e trazendo uma semana de vitória, Senhor, no nome de Jesus. Que a paz do Senhor seja com todos, irmãos.